Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de... Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, pessoal? Bom dia do Saci, como preferem os mais puristas. Com certeza. E é isso aí, vamos que vamos. Na verdade, para aqueles que seguem a magia, enfim, na verdade, não é Halloween aqui no Hemisfério Sul, né? O Halloween, ele é no Hemisfério Norte, porque agora sim que eles estão no Samhain, o Samhain, como eles falam na pronúncia mais inglesa, né? Que é o fim do ano mágico, dos celtas, né? Então, o Dia dos Mortos, etc. e tal. Nós aqui comemoramos isso em maio, que é o Halloween no Hemisfério Sul, porque nós não sabia disso. Tem a ver com colheita, essas coisas? É baseado nas estações do ano, é o ciclo do sol. Entendi. Esses são chamados sabás, né? São 8 sabás principais ao longo do ano, do calendário celta, e o Halloween, o Samhain, o Samhain, como eles falam mais no germânico, né? Aqui no Hemisfério Sul acontece em maio, né? E lá no Hemisfério Sul, outubro, início de novembro, né? Então, agora nós aqui, como de costume, colonizados, nós seguimos, inclusive a Igreja Católica fez todos os seus feriados baseados nos feriados celtas, etc. Então, por exemplo, o dia dos que é dia 2 de novembro. É o dia das bruxas dos celtas, etc. e tal. E que é comemorado em 3, 4 dias, não é um dia específico, né? Na verdade, nós só somos colonizados. Nós não devíamos estar comemorando Halloween coisa nenhuma. Exatamente. Comemora em maio, que é o nosso Halloween, que é quando nós estamos entrando no final do ano, no inverno, que é o final do ano, que é a morte do Deus, né, que vai ter o início de um novo ciclo no Iule, que é o Natal dos Bruxos. Olha só, hoje começamos... Olha aí que... É para provocar também a cultura, veja você. É para provocar também a cultura. Bom, vamos ver aqui a nossa pauta. Bom, estamos com aquela confusão. Eu vi até você também indignado. Aliás, acho que todo mundo se indignou. Só o Paulo Guedes e o Bolsonaro que não ficaram indignados. Mas acho que até Deus ficou indignado com essa história de SUS ser... Pois é, mas na verdade, quando eu vi a história toda, eu falei, como assim? Daí eu fui ver, eu até depois comentei com o Bolsonaro, acho que ele fez um tweet explicando em termos razoáveis, até brinquei, falei, é muito satisfatório quando ele age como um presidente normal, porque é isso, ele falou, ok, retiramos, vou repensar, coloco, quer dizer, jogou o jogo. Mas pelo que eu fui averiguar e tal, a proposta inicial é o que você bem falou, um balão de ensaio, né, porque se passa isso, vai passando, o perigo é esse. Mas a priori até pode ser que fosse interessante, pelo ponto de vista de que seria uma parceria público-privada para as UBSs que estão muitas paradas e tal, em obras, e aquela coisa toda. Então, com um pouco de otimismo e boa vontade, é possível ver um lado positivo disso daí nesses termos. Mas, assim, qualquer coisa que chegue perto de privatizar a SUS ou qualquer coisa assim é loucura e, enfim, é crime, né? Mas é que realmente saiu uma gritaria, mas se a gente for olhar o decreto ao pé da letra, ele levava para esse lado. Mas é o perigo que você falou, é um balão de ensaio. Se isso passa, então vão passando até a hora que estão privatizando o SUS. Então tem que olhar para esses dois lados aí, certo? E também tem que ver o seguinte, por que isso num decreto? Por que não conversa com as pessoas? Por exemplo, inclusive, eles nem sabiam, as UBS estão subordinadas à administração municipal. Como é que eles vão interferir diretamente por decreto? Não é. Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é assim, eles não sabem como o SUS funciona. É um governo atrapalhado. A gente já percebeu isso, que eles têm essa dificuldade de... Eles não pesquisam nada, não procuram conversar com pessoas que entendem, não procuram compartilhar as coisas com outras esferas governamentais. É só assim, dá na telha, dá 5 minutos, né? Que nem eu peguei 5 minutos, tirei a barra.
Então, quer dizer, não... É verdade, você tirou a barba. Tá mais jovem. Depois eu fico cansado de fazer a barba. Mas, enfim, aí e também tem outra coisa importantíssima de se notar com esse negócio. Toda essa corrupção que ficou nítida nessa questão do que foi feito para a pandemia, para etc. e tal, é justamente nas parcerias público-privadas que aconteciam, principalmente lá no Rio de Janeiro. Sim, que tirou o governador, derrubou o governador. Exatamente, né? Não foi bem isso, mas vamos fingir. Né? Então, aquelas empresas que ficaram encarregadas de operar os hospitais de campanha deu confusão. Quer dizer, então, isso necessita muita conversa, muito estudo, ver a oportunidade. Essa pandemia também demonstrou o quanto é importante você ter um sistema público de saúde. Os americanos que o digam, né? Os americanos que o digam, os europeus, por exemplo, têm. Então, você vê que é diferente como a coisa acontece, né? Mas assim, o SUS, a gente até falou isso aqui, o SUS, para um país da proporção do Brasil, com a população do Brasil, ter um sistema repleto de falhas, não vamos negar, pode ser infinitamente melhorado e tal, mas ter um sistema universal, abrangente, que, assim, de saúde, é uma coisa, única no mundo, né? Não é o único que é integralmente grátis, mas no tamanho do Brasil, para a quantidade de pessoas que atende, E o pessoal muitas vezes acha que o SUS é isso aí, hospital público, hospedado e tal, tem tanta coisa que é realizada pelo SUS que as pessoas nem sabem. Então o SUS é muito maior do que um hospitalzinho acabado e derrubado e não sei o quê. Então o SUS é uma coisa que a gente tem que criticar, sim, porque ele tem que melhorar muito, não há dúvidas, mas cuidar dele, entendeu? Jamais, o SUS é uma bobagem e tal. E olha que eu tenho plano de saúde, você tem plano de saúde, então a questão não é nem essa, mas é humanidade, assim, o SUS é humanidade. Pois é, e também temos que considerar que o Chile, que era, né, o grande exemplo do Paulo Guedes, para esse, agora aprovou uma revisão de Constituição, eles vão voltar com um sistema de saúde público, porque lá no Chile neguinho morre. Sim, eu não sei detalhes de como é que é lá. Você diz por essa questão da Constituinte, né? Que eles aprovaram agora. O Pinochet, vamos até falar, o Paulo Guedes, o nosso querido e preclaro Paulo Guedes, fez parte, só que naquela época ele era quase um Zé Ninguém, mas ele fez... Ele deu aula. Mas lá era mais ninguém ainda naquela época. Ele fez parte da equipe que fez a orientação para o programa econômico do Pinochet. Tá. Enfiou toda essa teoria do Paulo Guedes, né, do neoliberalismo, goela abaixo do povo chileno, porque era uma ditadura horrorosa, né? Veio a democracia no Chile, mas a Constituição ficou e esse sistema ficou. Até que nós tivemos ano passado, como você se lembra, aquele auê que aconteceu de pôr fogo em prédio, mata gente, não sei o quê, por causa do aumento do ônibus. Por quê? Porque lá no Chile eles não têm escola pública, não tem remédio público, não tem saúde pública, não tem nada. Tem sistema de habitação, nada. Ou seja, se você não tem dinheiro, você morre. Está com um problema de saúde, você não tem dinheiro, dançou. Você está acabado. Se não tem dinheiro para pôr seu filho numa escola bacana, ou nem numa escola vagabunda, porque a mesma escola vagabunda é paga. Então, paga. É paga. Então, quer dizer, agora deu aquele quiprocó, que nós lembramos muito bem, né? E agora eles votaram uma constituinte, e agora, muito provavelmente, nessa constituinte, vão ser repostos os direitos sociais que foram arrancados na época do Pinochet. Sim. Porque, após o fim da ditadura, que insistem em chamar de outra coisa, mas foi uma ditadura, claro. Nós fizemos uma revisão constitucional, que foi a Constituição de 1988. Uhum. São cidadã. Mas lá no Chile não. Né? Então, persistiu no Chile toda a maldade econômica
do qual o Guedes fez Paulo parte, Guedes fez parte. né? E ele usava como grande exemplo aqui, né, para nós irmos para esse mesmo caminho 30 anos depois, né, do que o Chile fez, né? Vamos dizer, Uhum. não foi ontem o Chile, levou 30 anos. Né? Então, é isso. E ele, mais uma vez, ninguém agora assume a autoria desse brilhante decreto. Não é? Ninguém sabe Não, quem não, é. não, não acharam responsável Não ao autor. acharam. Daqui a pouco ele acha um subalterno lá para assumir a culpa, né, das besteiras que ele faz. Né? Pois é, mas foi legal, foi muito interessante ver a reação popular em todas as esferas e tal, que mostra que estamos atentos, embora muita coisa passe, aconteça, e agora a coisa engrossa um pouco mais, dá para ver que a população, enfim, em todo o seu aspecto, tá viva para protestar, porque realmente Uhum. importa, né? Isso é Uhum. muito É a filosofia me chama, do Salles, né? Passar a boiada, né? Então, É exatamente isso. eles estão querendo passar a boiada por tudo quanto é porteira, né? E se nós não ficarmos muito ligados, de repente, né? Uhum. E por falar no bendito do Salles, e a Maria Fofoca? Não, tem a Maré Fofoca e o Nhonho, né? A gente pode escolher, tem dois. Bom, E o melhor. o Nhonho ele É, não assumiu, né? não assumiu, mas o melhor de tudo é que o Nhonho, que evidentemente foi ele, é claro, ficou. Parece que ele estava, acho que em Fernando de Noronha, não sei o que, ele estava tomando uma lá, acho que ele devia estar meio alto, e soltou, porque o pessoal falou: olha, pelo horário ele estava em tal restaurante, tal bar, e estava bebendo, não sei o que. Deve ter ficado de pilequinho e falar: quer saber? É um imbecil, né? Enfim. Pois é, essa Mas. moda É. que foi lançada pelo Trump do poder, que é do político não se que tem cargo, né? Não se manifestar por vias oficiais, se ficar em Twitter, Uhum. dá nisso. Uma hora fala zerda. E aí, né? Não, é assim, é que ela é tão. Não é nada, né? Você fazer isso, assim, comparado aos descalabros que tem por aí. Mas é o tipo de coisa que não pode se tornar uma recorrência, não pode se tornar uma constante, esse tipo de. Falta decoro, entendeu? Uma coisa que já se viu, que é uma molecagem, é uma coisa que. E um monte de gente, eu tenho certeza, acha o máximo, fala isso mesmo, é o que faltava. O pessoal se identifica. O pessoal não tem a noção do que uma coisa é o nosso trato aqui no dia a dia, você com um amigo, você se exaltar um pouco e ofender alguém, você não é ninguém, né, a priori, mas quando você tem um cargo, você é um ministro de Estado de um país como o Brasil, você não está na Suazilândia, você é do Brasil, então assim, cara, é uma coisa que não pode ser dita só como é o fim do mundo, é mais que isso, entendeu? É uma gente que veio para minar com tudo que existe, é muita molecagem. É um pouco de Olavo de Carvalho isso, né? Que é cheio de dar apelidinho para os Não, não outros. é um E um pouco. cara... Não é um Hã? pouco, é muito. É muito. Pois é, e um cara chamado Olavo de Carvalho, ao começar, não deveria, né? Querer ser dado dar apelidos. Alguém tão suscetível a apelidos horrorosos não deveria, né, fazer parte disso. Mas, enfim, é essa escola aí. Então, é o fim do mundo. E o Maria Fofoca, acho que ainda destaca esses conflitos internos do governo, né? Não é, pensa bem, você, um general, 4 estrelas, Exato. finalizou sua carreira, aí foi para o governo, achando que ia ser o tal, e acabar sendo chamado de Maria Fofoca por Salles. Por SAR, ainda mais por quem, né? Por um Por quê? energúmeno. Que fim de carreira, hein? Que fim de carreira. E os caras estão aceitando calado cada coisa. O Pazuello também, naquela situação da vacina, uma Uhum. baixaria. Então, assim, é terrível, né? Terrível. Depois aí ele fala, não, desculpa, nós nos entendemos e ficou por isso mesmo. Cara. É um governo atrapalhado, é um governo que, Sim, totalmente. né? Bom, mudando um pouquinho de assunto. Aí vem o Pix. Tá todo mundo animado com o Pix. E eu, Eu tô animado com o Pix. pois é, também estou animado com o Pix. É R$ 10 uma TED, vai. Às Pois vezes é.
Você está com. Eu tenho 2 contas bancárias, não vem ao caso aonde, mas às vezes eu prefiro pagar por determinada conta e falta ali com o dinheirinho, eu preciso transferir uma pequena quantidade para completar. Aí, só R$ 10 para transferir 50? Não vale a pena, não. É exatamente isso também. Eu tenho conta em 3 bancos, o que é meio absurdo. Mas chique. Não, pois é, não sei nem para que tudo isso, mas você vai abrir o Pix naquele momento. E então vai facilitar. O Pix é interessante, você tem as chaves, então assim, o celular está em uma, o CPF em outra, o e-mail em outra, e assim vamos, mas é exatamente isso. Às vezes acontece muito, você quer puxar de cair. Uma dos bancos é o Nubank, que facilita muito por não ter taxa, já facilita. Mas o dinheiro às vezes corre em outra, então você tem que. E é exatamente isso. Acho que o Pix vai ajudar muito nesse aspecto. Então, aí todo mundo adorando o Pix. Inclusive, eu até li um comentário que os bancos também estão achando fantástico o Pix, né? Embora não deveriam, porque vai haver uma perda de receita. Sim. Né? Mas, enfim, aí o que surge? A ideia, que provavelmente o Paulo Guedes vai negar, de tributar o Pix. Né? Mesmo estilo da CPMF. Mas eu vi que ele falou que o imposto não vai ter ali, vai ser digital, mas é sobre o Pix? É sobre a movimentação. A transferência. É um percentual sobre a transferência. Que vai ser Pix, né? Não tem jeito. Eu acredito que não passe, porque o Pix ele se vale por ser grátis, entendeu? Então, é uma coisa que é Banco Central, é uma outra história, mas é isso, é tudo balão de séries. Vamos falando. O que passar, opa, né? Tá bom. Mas o negócio é o seguinte: você entra na sua conta bancária, vai lá, transferência, você pode notar que ainda consta lá a opção mesma titularidade, outra titularidade. Ora, para o banco, o que interessa se você está transferindo para a mesma titularidade ou para outra titularidade? O importante é se você está transferindo para a conta certa. E essa opção persiste ali, que é uma opção, você lembra bem, da época da CPMF. Sim. Mas será que isso não pode ser para evitar, digamos que, fraude no seguinte sentido? Não. Se eu vou passar, sei lá, 10 mil, que seja um valor um pouco mais alto, de mim para mim mesmo, é de mim para mim mesmo. Agora, se eu estou mandando para você, isso cai em COAF, esse tipo de coisa, será que isso tem que ser avisado? Você acha que não? Isso é do controle do banco, não é do controle do governo. Tá. Agora, por que é que eles fizeram essa opção na época da CPMF? Porque se você colocasse uma opção transferir para a mesma titularidade... Não teria cobrança. O sistema do banco não lançava a cobrança. Né? E agora, tanto faz, se o banco não vai lançar cobrança. Agora, por que os bancos não tiraram isso? Porque eles sempre esperaram... A esperança de que vai voltar. Iria voltar. E por que eles querem que a CPMF volte? Ou algo parecido. Porque quem é que vai arrecadar esse imposto para o governo? Os bancos. Então, os bancos, primeiramente, vão receber, como é que fala, esse dinheiro. Depois eles repassariam para o governo. Mas o que eles vão repassar? Não, eles podem abrir empréstimo para o governo. Por quê? Porque eles vão ter uma garantia, porque eles estão arrecadando essa receita. Então, para isso, para eles poderem emprestar para o governo com maior segurança, que agora não tem a mesma. Né? Então, até poderia emprestar para o governo a taxas mais interessantes, né? Porque eles têm a maior garantia, porque eles sabem que vão recolher X milhões, bilhões de reais ao ano. Então, eu posso emprestar com grande segurança para o governo, coisa que eles não... Então, os bancos estão torcendo justamente para a CPMF. Né? Embora, seja o nome que for, né? Isso é importante. Seja o nome que for. Um imposto que eles recolham sobre a movimentação bancária e, portanto, eles são o ente recolhedor. Né? E, portanto, eles têm controle. Se o governo não pagar, eles têm como reter né? Então, isso provavelmente seria um termo de garantia assinado entre eles, né? Aí eu retenho. Né? Então, é isso, quer dizer, não tem nada a ver com
com felicidade de banco. Eles querem esse imposto mesmo, e assim como os bancos brasileiros, né, tem as maiores taxas, quase, não sei, talvez a Turquia, não sei, mas basicamente o Brasil tem as maiores taxas do mundo a nível da indecência, da obscenidade, né? Nós também temos que ter esse maldito imposto que não tem lugar nenhum do mundo, porque é um péssimo imposto. É um péssimo imposto, né? É extremamente regressivo, ou seja, ele sempre vai ser pago pelo consumidor lá na frente, né? Recai em cascata sobre as movimentos. É uma loucura isso, né? E se ainda fosse um projeto de eliminar todos os outros impostos e ficar só com esse, ainda. Vá lá, mas não é isso. Vai lá, mas ainda assim seria ruim. Mas não, é só mais um imposto em cima do pobre coitado brasileiro. Uhum. Um imposto sobre o dinheiro do patrimônio, ou seja, a pessoa trabalhou a vida inteira, fez uma poupança e trabalhou, pagou todos os impostos, aquele dinheiro está ali guardado para a velhice dela. Aí ela vai usar, vai pagar imposto. Imposto sobre um dinheiro que já trabalhou, imposto por um dinheiro que está simplesmente servindo como garantia, num país que está cada vez tirando mais garantia para os idosos. Então, é o fim dela picada, sabe? O Guedes ainda vai acabar pendurado de cabeça para baixo, hein? E o Bolsonaro fica esperto se não vai junto. Exato. Como nós vamos ver, né, mais à frente, ele ainda começou agora a brigar com os próprios bancos, ele que é banqueiro, a falar que os bancos querem o ministro gastar. Querendo derrubar o teto. Não, talvez eles não estão querendo derrubar o teto. Eu acho que eles estão querendo derrubar o ministro. Né? Mas agora uma coisa que eu acho que pois é. Mas agora o que sobre essa questão, que tudo isso é dinheiro para o Renda Brasil, seja o que for, o nome que for. Eu li, eu não lembro agora quem e tal, que está talvez voltando a questão de liberar os jogos, legalizar os jogos, que é uma belíssima fonte de renda. E, assim, de tudo. Gera imposto, gera trabalho, gera turismo, gera... Tudo. Né? Tudo. É uma coisa que é uma bobagem. Hotelaria, transporte aéreo, turismo, vai lá quem quer. Exato. Liberdade, né? Porque vai pegar o dinheiro, vai quem quer. Eu não vou jogar. Uhum. Eu vou jogar lá em cassino. Exato. Nos Estados Unidos, a Las Vegas, para ver a cidade, que deve ser um espetáculo. Mas é aquela coisa, quer jogar uma roleta, joga, é a liberdade de todos. Então, é isso. Então, eu gostaria muito que, sabe, bingo, escambau, que de fato isso viesse à tona, porque é o mais coerente a ser feito. Você escancara uma possibilidade, né, uma frente de possibilidades imensa, e gera imposto, gera retorno, sem ter que, né, botar no de ninguém. Não é isso? Eu só espero que não faça em cima dos manguezais, mas o resto... Bom, tem esse... isso seria uma outra discussão. É uma boa. Reabrir o Cassino da Pampulha, lá em Belo Horizonte, por exemplo, olha que fantástico. Até hoje ainda existe o prédio lá. Né? Tá lá, não é nada. Mas existe o Cassino da Pampulha. Olha só. Então, quer dizer, e poderia explorar isso pelo Brasil inteiro, Nordeste, olha a fonte de renda, de recursos, de mão de obra. Nossa, é fantástico, né? Mas aí claro. Eles querem imposto sobre movimentação financeira. É mais fácil, né? Menos dor de cabeça, aquela coisa toda. É o fim do mundo. Pois é. Mas não gera nada, né? Não gera nada. Bom, e por falar em gerar, né? A inflação, que está uma coisa indecente, né? A inflação de alimentos, né? Imagina, carne bovina, quase 5%. Óleo de soja, 23% arredondando. Né? Arroz, 19% arredondando. Né? Leite longa-vida, 4,5% arredondando. Tudo isso. Isso assim, aí você acha que reverte quando e como? Pelo que já está acontecendo, 10% de queda nas vendas no mês passado. Nas vendas do supermercado. Por quê? Não, mas para voltar isso aí, para normalizar essa questão. O que o Banco Central fez recentemente? Né? Ele pegou e manteve a taxa de juros em 2%.
Então, ele, em tese, aí eu li muitas coisas a respeito, tem até ex-presidentes do Banco Central, etc., uns criticam, né? Quer dizer, acham que eles subestimaram o mercado, né, que o Banco Central lança aquele boletim Focus, que Sim. ele ouve o mercado e faz um apanhado, uma média, e publica esse boletim Focus, que são as projeções do mercado para o futuro, né? Uhum. Então, as projeções desse boletim ao longo da pandemia eram de uma queda da economia maior, uma recuperação mais lenta, né? Mas, então, ele manteve a taxa de inclusive agora, ele voltou a manter, porque também se ele dá agora um puta de um salto, isso aí nós já estamos Tá. complicados, né? Então, e agora começou a cair o consumo. Por quê? Porque está diminuindo o auxílio, olha que não acabou, né? Só diminuiu o volume, né? E a inflação mesmo, ela é um corretor de consumo, porque eu não estou comprando tomate, apesar de achar que é importante por causa do licopeno, né, para evitar câncer de próstata, mas eu estou comprando tomate, porque uns tomates horrorosos a R$ 10 o quilo. Sim. Eu não vou comprar tomate, podem comer o tomate à vontade, quem produz, eu não vou comprar tomate. Então, eu acredito que muita gente está fazendo isso, né? Então, isso vai acabar corrigindo o preço ao longo do tempo, né? Tá. Então, eu não sei, esse Natal, aí vem o 13º, agora vamos ver o que a população vai fazer com o 13º. Vai gastar ou vai guardar para um ano que promete ser complicado? Né? Não, e muita gente não consegue gastar, não consegue guardar, vai pagar dívida, foi um ano complicadíssimo, vai guardar o quê, né? Como? Então Não, pois essa que é a vantagem do auxílio emergencial. Ele foi injetado em pessoas que não podem, né, não querem, não podem fazer economia, porque eles precisam para comer. Exato. Né, para pagar as contas, que perder emprego, não sei o quê. Então, por isso esse dinheiro virou consumo. Né? Mas ele está acabando. Então, as pessoas que tinham alguma pendência, alguma coisa, já resolveu. Então, quer dizer, não é por causa disso que neguinho vai pagar R$ 10 o quilo de tomate. E um tomate horroroso. Horroroso. Diga-se, não é verdade. Diga-se de passagem. Então, outra coisa, desemprego bateu em 14,4%. É uma taxa altíssima, né? Nós estamos falando aí em torno de 13,8 milhões de pessoas desempregadas. Né? E isso para o ano que vem tende a piorar. Uhum. Então, eu não sei, eu acho que aí que é a discussão. Tem gente que acha que o Banco Central tinha que ter aumentado a taxa para tentar conter a inflação. Sim. Outros que eu até acho, estou mais nessa linha, de que ele fez bem em manter, porque esse aumento de consumo que houve, isso vai reverter, né? E provavelmente o início do ano que vem vai ser bastante recessivo. Então, talvez fosse melhor mesmo manter a taxa mais baixa para não forçar a barra, porque também aí você, aumentando a taxa agora, nós estamos praticamente em novembro, ela vai surtir efeito lá em janeiro. E se realmente nós tivermos um Natal lá, não é essas coisas, né? E o início do ano sempre é recessivo, né? Porque as pessoas vão pagar aquilo que não podiam ter gasto, né? No final do ano, e tal. Então, quer dizer, pode ser que lá na frente ele fosse causar ainda uma recessão. Deve ser uma coisa bem complicada para o Banco Central fazer esse controle, né? Sem dúvida. Mas é isso. Nós estamos com queda nas vendas, começando a ter queda nas vendas. Então, aquela recuperação em V que o Paulo Guedes falou, que realmente houve. Se você pegar setembro, outubro, houve realmente até um pouco antes, né? Agosto, setembro, houve um V mesmo, né? Mas agora foi. Tá virando um W. Caiu 10%. Né? Virou um W. E a recuperação que vai ocorrer já não foi no mesmo pico que teve do V atrás. É um V com a perninha do W já mais embaixo, e provavelmente vai haver outro W, não é?
e assim vai Vai até... virar um eletrocardiograma, porque é Vai- teste para cardíaco isso aí, essa é a verdade. Exatamente. Está pior que a mudança de temperatura aqui em São Paulo. Então, as perspectivas continuam complicadas. A Bolsa teve um desabamento, né, essa semana. O dólar passou de 5,80, né? Então, quer dizer, você tem dólar alto, inflação alta, juros baixos, desemprego alto e a promessa de renda da população com perspectiva de forte queda, porque com desemprego, o auxílio acabando, né, que foi uma anestesia, então, sim, por as barbas de molho. Eu não tenho 13º, mas quem tem, ainda tem, eu aconselharia aguardar. Não vai entrar numas de Natal feliz, não, porque vai vir a conta, né? Vai vir a conta. Há problema da pandemia, de uma segunda onda, com novos fechamentos, novos lockdowns. Se bem que aqui no Brasil não teve lockdown, né? Um ou outro município. Sim, mas também uma coisa de... ainda mais que brasileiro, né? Mas há uma possibilidade de fechamento de comércio novamente, de bares, de coisa. Então, quer dizer, é preciso ter cautela, um momento de extrema cautela. Né? Perfeito. Ótimo. Já falamos que o Guedes acusou a Febraban de querer derrubar o teto. Derrubar o teto, é o que você falou. Eu vi aí. Derrubar o ministro. Não, isso eu tenho certeza que ninguém mais aguenta o Guedes. Né? Principalmente pela total falta de plano. É aquela coisa que a gente vai falar, que o Guedes não entrega, ele é uma âncora, bicho, ele puxa para baixo, ele é só bolada nas costas, então eu não sei não até onde vai. Bom, já falamos da pandemia, e a vacina? E a vacina, né? Aliás, eu não sei se você viu hoje, muito interessante, saiu uma reportagem do Mourão na Veja. E é engraçado, eu gostaria de não simpatizar, mas eu simpatizo com o Mourão. Eu vi seu comentário. A gente, né, tem aquela coisa, puxa, eu gosto de bolero, né? Então a gente sempre tem um lado que a gente prefere não revelar, mas ótima comparação. Então eu achei muito interessante que ele, do jeito dele, ele é excelente dando entrevista, ele parece ser muito direto. Ele fala, entre outras coisas pertinentes, que é óbvio que o governo não vai comprar vacina, seja a vacina, né, como falam, bobagem, seja de onde for. A questão é assim, estando autorizada pela Anvisa, vai ser comprada. Então, com isso, ele acaba, de alguma maneira, com essa bobagem, né, essa estupidez de briga eleitoral, e que é isso, né, que a China, o escambau e tal. O problema dele é com o Dória, o problema do Bolsonaro é com o Dória, claramente, e o Dória tá realmente saindo muito bem. Agora, sim, ele já... Né, se teve problemas, que ele falou que em dezembro o pessoal ia ser vacinado. Não vai, óbvio que não vai, todo mundo sabia que não ia. Eu não sei por que ele foi falar que iria, porque agora ele tem que lidar com isso. Não precisava, né? Mas de todo modo ele tem lidado muito bem, infinitamente melhor do que o Bolsonaro. Sim, desde o começo. Toda. Desde o começo. E independente, agora a questão também é, digamos que por qualquer motivo Oxford venha antes da China, se ele vai fazer o contrário, vai adquirir, vai tratar com essa leveza toda, essa grandiosidade com que ele vem exibindo. Agora, a questão é essa, é esperar, mas de fato você é grupo de risco, você vai ser vacinado antes. Eu vou ser vacinado para depois do meio do ano que vem, entendeu? E olhe lá, com sorte. Pois é. A questão é que, por exemplo, entraram, eu não me lembro quem que entrou, mas entraram com um pedido de habeas corpus preventivo contra a vacina. Mas você diz o que? A questão da obrigatoriedade? Mas estão julgando essa questão da obrigatoriedade ou não da vacinação. Mas teve alguém, ou alguma entidade, eu acho que foi alguém, foi uma pessoa física, que entrou com habeas corpus no Supremo
pedindo esse habeas corpus preventivo para não ser obrigado a ser vacinado. E a resposta do relator, para quem caiu a foi justamente, negou esse habeas corpus, porque nem existe a vacina. Exato, ele tá... Nem entrou no mérito se deve ou não deve ser... Aquela coisa, se eu assassinar alguém, eu gostaria de não ser preso. Exatamente. Então, quer dizer, o habeas corpus foi negado porque não existe vacina. Como é que você quer uma de proteção para você não ser vacinado por algo que não existe? Né? Quer dizer, colocar muito o carro na frente dos bois. Né? E aí, em termos de mérito, quer dizer, a minha opinião particular é o seguinte: é claro que o bem comum prevalece sobre o bem individual. Nós vivemos em sociedade, é óbvio que você não pode, você tem o direito de se matar, se você quiser, né? Mas você não tem o direito de colocar a vida dos outros em riscos, em última análise, matar os outros. Perfeito. Né? Tipo de ação ou omissão. Perfeito. Tudo bem. Então, dá para se entender perfeitamente por que aquelas vacinas são obrigatórias. Tem vacinas que antigamente, até para viajar, você era obrigatório, era obrigatória, e a vacinação de crianças, A coisa que eu julgo que é relevante no momento é o seguinte: nós estamos diante de uma situação ímpar. Nós estamos com uma pandemia e está havendo uma correria para fazer as vacinas, por interesses econômicos, políticos e ideológicos. Né? Então, agora, o corpo humano ele necessita um certo tempo para ter determinadas reações. Então, por isso que as vacinas levam geralmente 3 a 4 anos de estudo para dar tempo do organismo manifestar qualquer tipo de reação de longo e médio prazo e você poder detectar isso e evitar que você introduza nas pessoas algo que dali a 4 anos vai causar um problema sério. Então, o tempo não está sendo respeitado. Você está entendendo? E isso é que é o problema. É lógico que a tecnologia hoje permite o desenvolvimento da vacina em tempo recorde, como está acontecendo. Provavelmente, finalzinho desse ano, início do ano que vem, Oxford, a China, e provavelmente talvez até a Pfizer e a outra lá da Alemanha, vão colocar a vacina à disposição do público. Porém, o corpo humano não está querendo saber da emergência e nem tampouco do avanço da ciência. Ele tem seu próprio tempo. Então, eu acho assim, a vacina daqui a 3 a 4 anos deve ser obrigatória, quando tivermos todo o processo de análise, blá, blá, blá. Agora, de cara, você obrigar a pessoa a ser vacinada, e aí nós entramos numa outra questão muito complicada, porque nós aqui em São Paulo vamos ser obrigados a tomar a vacina chinesa. Vamos supor, em Brasília vamos ser obrigados a tomar a vacina de Oxford. E onde a vacina americana? E não sei aonde lá vão levar um Sputnik. E papapá. Bom, e aí? Vamos supor que a vacina americana dê problema depois. Então essa população dançou. Bom, eu entendi seu ponto. Eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, existe o prazo para vacina, é longo, etc. e tal, mas a gente está numa situação completamente diferente de tudo, e os esforços envolvendo a criação dessa vacina estão sendo ineditamente maiores, o que permite que, de fato, ela seja feita num tempo menor. Eu entendo que você está falando que o corpo tem um tempo dele e tal, eu não entendo detalhes disso, mas é aquela coisa, eu tenho certeza, eu confio, né, nessas vacinas sérias, não a russa, que a russa é palhaçada, mas essas estão passando por todos os crivos e testagem e tal, que eles não vão colocar, de verdade, isso é uma insanidade, não vão colocar nada a público, essas grandes aí, chinesa, Oxford, Pfizer, que não seja da maneira que for, que eu não sei quais são, que não seja garantido que assim, que não vai causar um problema daqui a 2, 3 anos, entendeu? Eu entendo por que as vacinas demoram. Existe esse prazo, mas eu tenho confiança
de que existe a tecnologia e estudos XYZ que envolvendo toda essa força-tarefa, vamos chamar assim, universal, mundial, que estão, universal não, mas mundial, planetária, que está sendo né, despendida para que isso aconteça, que ela possa sim ser segura dentro desse prazo razoavelmente mais curto. Então, essa é a primeira coisa. Então, assim, eu tenho essa confiança, eu entendo a sua dúvida, eu acho que ela é super pertinente, a sua desconfiança, mas assim, como estava, Bolsonaro vai entrar, meu Deus, o mundo acabou e tal, eu falava, olha, é o fim do mundo, mas eu confio nas instituições. Eu tô vendo um monte de barbaridade, mas as instituições, queira sim, queira não, continuam funcionando. Então, eu falava isso, continuo dizendo. Ainda que com um pouco mais de ódio do que antes, mas o ponto é, eu acho que assim, eu confio no Anvisa e testes e tudo isso, a ciência. Os caras não vão colocar uma vacina na praça que possa acontecer. Eu posso estar sendo inocente, mas eu realmente acredito nisso. E por fim, o que você falou, eu não sei, eu acho que quando sair a primeira, eu acredito que vai ser, São Paulo vai ser a chinesa, mas que é aquilo que o Mourão falou, vai acabar comprando todo mundo que tem ali disponível, vai ser a chinesa e depois vai se ampliar. Mas eu acredito que elas vão seguir a mesma coisa. Então não adianta uma ter um problema aqui, ela não vai ser lançada se a outra não tem. Então eu acho que tudo isso volta porque eu estava falando, e realmente confiar na seriedade dessas maiores aí que você falou, Oxford, chinesa, XYZ, e não da russa, de que se elas estiverem na praça, elas podem estar assim como hoje em dia, e claro que é o que você falou, tudo bem, mas já se passaram anos e anos. Meu filho está na época de tomar vacina, agora graças a Deus acabou, porque é uma coisa caríssima, inclusive. E a gente dá numa clínica particular. Mas tem várias, você vai tomar hepatite, tem dessa, entendeu? Tem vários laboratórios que fazem. E cada um tem seu estudo, sua eficácia. Mas tudo bem, isso aí é o jogo da vacina. Mas de qualquer maneira, resumindo, eu discordo de você. Assim, eu tomaria no primeiro dia. Tá liberado, tá não sei o quê, o governador tomou aquele mise-en-scène todo, eu tomaria, entendeu? E eu acho só que essa questão da obrigatoriedade, para falar um pouco disso, eu fico muito dividido, porque eu sou já deve ter percebido aqui, eu sou um defensor da liberdade acima de qualquer coisa, de quem quer que seja, então é complicado. Agora, né, aquilo que o pessoal falou, então por que a gente não pode conduzir um carro bêbado? Porque não é só a sua vida que está botando em risco, é dos outros. Eu acho que na vacina entra nessa questão, e principalmente nesse primeiro momento, em que eu não poderia ter me vacinado, não quis, você não pôde, gostaria, e eu acabei te transmitindo, uma coisa vai um pouco nessa dança. Então é complicado, mas de todo modo, essa questão da obrigatoriedade, eu acho que como é que, né, a gente já questionou isso, eu não sei como é que você obrigatoriza uma vacina, você vai, para quê? Para sair do país, você vai precisar? Ok. Para que mais, entendeu? Você vai ter que andar com uma carteirinha ali para ir na padaria? Eu não sei como seria esse controle da obrigatoriedade. Não, já existe, é muito fácil, é ver como é, ué. Por exemplo, ninguém vai entrar na casa de ninguém ou pegar neguinho no meio da rua e Exato. Força, mas como vai ser feita essa as restrições legais para o descumprimento da norma, por exemplo, você não pode votar, você não pode ter emprego público, você não pode participar de concorrência pública, você não pode fazer viagem internacional, você estabelece uma série de restrições. Dentro desses, realmente eu não tinha isso claro, mas dentro desses parâmetros eu torno a achar mais legítimo. Porque é o que você falou, você não quer tomar, amigo? Não toma. Mas você vai ficar com uma série de restrições. É aquilo, você não quer votar? Você não vota. Se você não pagar a multa, sei lá o que, você vai ficar com uma série de restrições e assim por diante. Tem um monte de questão. Então ninguém vai te invadir sua casa com vacina, ninguém vai ficar um grupinho no meio da rua para segurar Exatamente. Ou entrar dentro das casas das pessoas, isso não vai acontecer. Né? Perfeito. A questão da obrigatoriedade é uma questão, primeiro, de saúde, não resta dúvida. E não é o que o presidente falou, que não é uma questão jurídica. É uma questão jurídica também. Né? Claro que tudo é jurídico. Para influenciar a liberdade e a decisão pessoal de cada um, né? Então, a pessoa não quer ser vacinada. Tudo bem. Então, ela está pondo em risco, em tese, está pondo em risco as outras pessoas. Isso existe. Isso é uma questão jurídica. Claro. Né? Então,
O Bolsonaro soltou aí uma notinha falando que isso não é questão de saúde, não é questão... Mas é aquela coisa que nós já conhecemos do Bolsonaro, né? O jogo dele, imagina. E os próprios juízes, né, os ministros, aliás, que algumas reportagens, entrevista em off, aquela coisa toda, se mostram sim a favor da obrigatoriedade. É que eu acho, ou seja, duas coisas, vou fazer aqui uma comparação, ver se concorda. Eu sempre fui muito contra a questão do Boulos, invasão, aquela coisa toda que a gente ouve. Nessa eleição, como tudo virou uma loucura, a gente, né, começa a dar atenção a Boulos e tal. E aí você vai entender que não é que o cara vai entrar na sua casa e botar gente para morar. Nunca foi essa a proposta dele. Não é que você vai passar um mês em Paris, quando você voltar, sua casa tá tomada de gente. Não existe isso, entendeu? A proposta são imóveis desabitados e com dívidas e toda uma história que você fala, puxa, é razoável, né? Não é que ele está invadindo uma... Não é isso. E daí Então, assim, é importante deixar claro. Você pode até não concordar, mas se torna muito mais viável do que você achar que vão tomar sua casa de assalto. Quando falam da obrigatoriedade da vacina, obrigatoriedade tem uma palavra muito impositiva, muito e que gera a possibilidade, né, dessa dança política, de ditador, né, ditador e tal. Quando a gente fala nesses termos, olha até eu que sou uma pessoa razoavelmente instruída, fico incomodado, obrigatoriedade. Mas agora, né, a gente discutindo, olha, são restrições, é verdade, faz sentido. A febre amarela, você não entra na África se não tiver. E por aí vai, ninguém, né, se recusa a tomar coisa de febre amarela e nem nada disso. Então, quando a gente usa, talvez, os termos, a gente deixa mais claro como funcionaria isso, então é isso, meus queridos, tem que tomar. Você não quer tomar? Ninguém vai te forçar, te amarrar aqui você no meio da rua, um grupinho. Mas você não vai conseguir fazer isso. É uma opção sua. Quiser fazer, você, por favor, tome a vacina. Eu acho isso muito mais legítimo, claro e decente. Então, nesses aspectos, nesses termos, eu acho que sim, tem que haver essa imposição. Mas entendendo que ninguém vai te assegurar a força, né, o seu corpo, aquela coisa toda. Enfim. Com certeza. O interessante de notar é que em nenhum lugar do mundo esse assunto está em discussão. Entende? Só aqui. Nem nos Estados Unidos. Não, que lá que o movimento antivacina nasceu e é forte, né? O feudo. Então, a gente está bem, a gente está discutindo coisas de um século atrás, né? Tomar ou não tomar vacina, obrigatoriedade, revolta da vacina. Estamos bem. Tudo bem. Bom, aí, por falar bobagem, né? Você viu, a justiça condenou pela segunda vez o jornalista... O Augusto Nunes. A pagar a indenização. Ele provocou da primeira vez, vou chamar, quero ver se eu assistiria o Augusto Nunes, entende? Porque eu costumo assistir opiniões divergentes, não tem problema. Mas eu não consigo, o Augusto Nunes, eu não consigo. Ele Cara, eu vou ser honesto. Não, ele se tornou, é engraçado como, eu não sei se na época do Roda Viva, antes de Bolsonaro, antes de tudo, ele era uma figura que eu gostava muito, porque a gente estava naquele cenário petista, ele se posicionava muito bem contra, e ele tem aquele jeito irônico dele, aquela coisa, e estava dentro ele não dava na cara de ninguém durante uma entrevista, por exemplo. Eu não sei que chave virou, que, cara, desde aquela situação que ele deu na cara do Greenwald, inclusive eu nem gosto, mas nada justifica, a gente vai falar dele daqui a pouco, né? E não falou, gente, exagerei e tal. O cara é incapaz de pedir desculpa por um ato desse, por achar que tá com alguma razão. Então, quer dizer, não existe. É um cara que dá atenção para governo, como é que fala? Passa pano, né? Para usar um termo que se usa, aquela coisa toda. Então, eu acho muito. É o que você falou, não dá mais. Para mim, ele é um cara que ele acabou, entendeu? Acabou, virou e é um jornalista que, puxa vida, eu como jornalista e tal, admiro, um cara que tem um tempo de janela aí maravilhoso. O que aconteceu? Foi o vizinho aqui, desculpa o barulho aqui, eu achei que fosse aqui. Nossa, vizinho? Pois é. Parecia que estava aí, sei lá. Vizinho de porta, eu tô do lado da porta aqui. Mas a questão, então, é essa. Eu acho que ele se perdeu, a verdade é essa. Ainda cabe recurso, né? A primeira multa foi de 19 mil, essa agora 12 mil.
Aí você vê que ele está sendo processado por termos chulos, né? Não é uma coisa, é cafetão. Você quer criticar, quer dizer, você tem o nível de responsabilidade, né? Quer dizer, você está diante de um veículo de comunicação que está se comunicando com quase 1 milhão de pessoas, né? Exato. A televisão ou o rádio, ele tem um programa na Jovem Pan, né? Porque a Jovem Pan também se perdeu. Se a gente for fazer uma análise um pouco maior, a Jovem Pan... Não, tanto é que eu ia acabar de fazer esse comentário. Todo mundo chama de Jovem Pano, né? Porque... eu não conhecia essa, é excelente. A Jovem Pano. Então, eles passam pano ali para o Bolsonaro, assim, de forma escandalosa. Escandalosa. Agora, você, diante dessa responsabilidade, como ministro lá, ele sabe que o Twitter dele é seguido por não sei quantos mil seguidores, blá, blá. Você fazer uma crítica a uma pessoa, faça uma crítica, é incompetente, a ideia é assim, assado, não sabe lidar com isso. Agora, falar que é nhonho, exato. que é que é gigolô, como é que ele chamou? De invasor, eu não lembro, mas é uma coisa de gigolô, quer dizer... Gigolô sem teto. Isso. Não, Quer dizer, o que é essa crítica? Qual que foi a crítica que acrescentou a análise política e econômica, você falar que a pessoa é um gigolô de sem teto? Não faz o menor sentido. Isso que está errado. É infantilóide, é baixo, é vil, sabe? É isso que essas pessoas se tornam. Daí você fala, gente, eu não tô maluco, eu não tô do lado errado disso, entendeu? Não pode ser. Exato. Tá? E, bom, agora, mudando um pouco de assunto, o ex-porta-voz, né, o general Otávio do Rego Barros, sim, veio a público... É um movimento normal, né? Todo mundo que sai de uma maneira pouco adequada desse governo, daqui a um tempo cai em si e começa a ver do lado de fora, porque tem isso. Eu acho que quem tá lá dentro, muitas vezes não é um mau caráter, um fascínio, né? Que a pessoa realmente está imersa naquela atmosfera e eles vivem outra realidade, acham que quando você sai um pouco, respira e tal, e de novo eu vou voltar na entrevista do Mourão, muito boa, que ele fala, diferença minha e do Bolsonaro é que eu tenho vida. Eu, no fim da tarde, eu vou tomar meu chopp, eu tomo meu uísque, como meu bolinho, eu vou ali, faço meu exercício, jogo meu vôlei. Quer dizer, é diferente, entendeu? O cara tá ali imerso naquela loucura e não sei o que, o cara acaba pirando. Eu acho que é isso, né? O cara sai, começa a olhar, fala, opa, tem um problema aqui, outro ali, começa a fazer declarações. Ele declarou, eu não lembro o que foi, que é um explosivo, né? O Bolsonaro eu não lembro o termo exato, mas quer dizer... por aí. Mas o importante é que ele deixou claro que, embora não tenha mencionado assim diretamente, né, o Bolsonaro, mas ele deixou claro que o poder corrompe. Está havendo um enorme desvio daquilo que supostamente foi... é isso mesmo que ele fala. Do que o Bolsonaro está se desviando e tal e coisa, e também usou aquelas metáforas e tal, da época do César, né, do Rubicão, e não atravessar o Rubicão, né, e também lembra-te que ainda sempre serás mortal, né, Sim. Aquele cara atrás do imperador, né, principalmente nas comemorações e principalmente na coroação, né, que é toda aquela coisa acontecendo, aquele espetáculo, né, fantástico, e o cara lá está, lembra-te que continuará sendo mortal. Pezinho no chão. Pezinho no chão, etc. E não adiantou, né? Nenhum deles aprende isso. Né, poucos imperadores romanos, aliás, começou com o César, né, depois acabou a República com o César, né, pouca gente sabe disso, né, que antes de Júlio César, a Roma era uma república, né, e havia, não uma eleição popular, mas havia... Sim, o Senado, e havia troca de comandos, né, e tal, e depois de Júlio César, acabou a república e virou império, e começou a série de Césares, né, que culminou, acho que com o Cômodo, não sei, enfim. Então, é aquela coisa, o cara é um militar que quando foi para o governo estava na ativa, né? Depois saiu do governo, também estado, né? É aquilo que a gente já criticou, né? Essa relação
essa relação, qual que é o termo? É conflituosa, complicada, promíscua, entre as Forças Armadas e a política. E, de novo, desculpa insistir nisso, eu vou voltar na entrevista do Mourão, que ele fala nisso também. Ele fala que ele é absolutamente contra essa coisa. Forças Armadas é uma coisa, política é outra. Não há que se misturar, entendeu? Dentro desse aspecto do ativo, né? Não do cara da reserva, mas do ativo, o militar, não tem que estar dentro do governo de forma alguma. Sem dúvida. E, continuando com o general, né, o general Heleno, assim como o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, né, o Alexandre Ramagem, que era para ser o cara da PF, era para ser o diretor da família, se reúne com os advogados do Flávio. Né? Isso é... Relações promíscuas, né? Não tem que haver, não tem cabimento. Eu não sei, eu não acompanho a fundo esse caso, mas não sei o que foi justificado ou não foi, mas não tem que haver. É simples assim, entendeu? E depois vamos e venhamos. Quer dizer, corre todo mundo para um subterrâneo e se reúne lá. Agora, fazer isso de forma que as pessoas vejam é muito descaramento. Uhum. Então, não sei, vamos ver. Acho que a rede, né, o Randolfo Rodrigues e o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, pediram ao Ministério Público que abra um inquérito, né, para ver o que foi isso, né? E agora... Sim, não, tem que ser, porque não... pode, até sendo muito otimista, pode não ser nada, mas eu tenho que recorrer àquela velha máxima. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, isso não parece nada legítimo, nada honesto, nada republicano. Então, não façam, entendeu? E eu duvido, estou sendo muito otimista aqui, eu duvido que seja de fato algo... Sem dúvida nenhuma. Júlio César continua influenciando, né? Que vira e mexe, a gente fala de Júlio César. Exato. Jeitinho imponente, né? Mas, então é isso. Agora, eu acho que pega extremamente mal e volto a repetir que a denúncia contra o Flávio Bolsonaro está extremamente tardia. Uhum. Isso tem que... Ou então confessa de uma vez que vão suspender o inquérito e acabou. Perfeito. E o inquérito acabou. Agora fica esse negócio só dando margem para esse tipo de coisa. Não é? Porque provar, eu acho que não necessita mais, né? Então, mas que pegou mal, pegou, hein? Oh. E outra coisa, vamos parar de chamar... Eu gosto muito, até quem fala isso, é o Reinaldo Azevedo. Não é rachadinha, é peculato mesmo. Fica dando... rachadinha. Não, Carluxo, rachadinho, não, sabe, nessa coisa carinhosa, concordo. Tem que... É crime grave, é crime, tá pesada. Vamos pular aqui a segunda onda da Europa, acho que todo mundo já está sabendo, nós já estamos adiantados, vamos pular, só eu gostaria de que ouvir o que você tem, se você está sabendo. Eu pus uma reportagem na nossa pasta, mas assumi um nome diferente, porque os computadores têm essas coisas meio estranhas, que você, às vezes você passou em cima e pá, já pega o outro. Mas você viu que o Greenwald... Pois é. Eu vi ontem, ele estava na Fox News, na americana, lá falando, e eu vi o pessoal criticando, que a Fox News é escancaradamente trumpista. E ele lá falando, etc. e tal, e eu não sabia que ele tinha sido demitido, eu fiquei sabendo hoje, por conta dele escrever um artigo, né, sobre o Biden, crítico ao Biden, e dizer ele que houve censura dentro do Intercept, enfim. O que é complicado, eu volto a dizer que eu sou a favor de qualquer tipo de liberdade, mas quando é contra o Trump não precisa ter tanta liberdade assim. Então pode censurar se for de qualquer maneira prejudicar a vitória do Biden. Mas brincadeiras à parte, para ele parece que ele comentava sobre aquela questão dos e-mails, que também tem uma série de problemas, se foi ou se não foi, de onde veio, ninguém diz, a fonte, aquela coisa que o Intercept gosta. E aí parece que não foi publicado, enfim, ele se demitiu. Eu não sei, eu acho bom, eu não gosto dele, eu sempre deixo isso claro aqui, eu não gosto do tipo de jornalismo que ele faz, e agora ainda mais ele mexendo no meu velhinho, no Biden, que é isso. Então, mas eu quero ver você. Mas enfim. E o que você achou? Vamos ver. Eu achei meio estranho. Eu achei que talvez tenha mais coisa por trás.
Não, virá. Mas eu achei assim, acho assim, o jornalista, ele tem que ter apego aos fatos e à verdade, não é? Mas também é o seguinte, por falta de escândalos e de suspeitas, o Trump É imbatível. nem ser candidato. Agora, você, às vésperas, porque dia 3 está aí, né? Sim, é terça-feira agora. Assim, em cima do momento, quer dizer, haveria uma grande dificuldade por parte do Biden de dar resposta se viesse um escândalo de proporções internacionais, ou até nacionais, mas enfim, né? Eu acho que isso tem a ver com qualquer coisa no estrangeiro, talvez lá na Ucrânia, não sei, para que eu ouvi, até o Trump mencionou no último debate. Agora, é muito em cima da hora para você fazer um escândalo, eu acho. Exato, é uma coisa que não. E ainda tendo que avaliar que o outro é muito mais escandaloso. Sim. E com outras conotações e com outras implicações muito ruins, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Então, é um pouco assim, de bom senso, eu acho. Uhum. Mas a eleição, manda ver. Né? Não, e outra, e também não é nenhuma revelação bombástica, era uma crítica. Não, bom, isso eu não sei, porque. Pelo que eu entendi da história, não vinha. Ele fazia assim, uma crítica que você falou. Nesse momento, cabe ao jornalista também falar: olha, vamos entender aqui. Isso aí já foi falado, não uma coisa. Eu falei, se fosse uma bomba e tal, vá lá, não é. Então, assim, você vai fomentar algo que já está sendo dito, que tem uma série de conflitos de onde vem informação, de onde não vem. Então, eu acho, enfim, mas eu sou suspeito para falar, porque eu tendo a não ser imparcial com esse sujeito. Eu não concordo com a forma de jornalismo que ele faz. Mas é isso, vamos ver. Mas o que você falou, vai vir mais coisa por aí, vamos entender melhor. Não é por conta de uma matéria que alguém sai e joga tudo para cima. Exatamente. E ele não era, ele era um cofundador, ele tinha um cargo de alta importância, ele não era um jornalistazinho que pediu demissão. Então tem que ver isso aí direito. Porque de 2-1, ou ele vai destruir em boa parte tudo o que ele conseguiu construir até agora, que a gente pode concordar ou não, mas é um prêmio público, né? Ou ele vai, então, para a estratosfera, né? Porque ele saiu do próprio Intercept porque havia algo realmente relevante, embora nos apavore pensar isso, mas algo relevante contra o outro e não deixaram ele jornalista novamente. Então, agora os próximos passos disso vai ser bem interessante de acompanhar. Com certeza, vai ficar de olho. Vamos fazer um apanhado geral aqui para terminar, que nós já estamos... Vamos lá. Teve aquele ataque na França, pavoroso, né? Triste, né? Morreu uma brasileira, inclusive. Morreu, inclusive, uma brasileira, né? Na Notre Dame, mas não foi na Notre Dame de Paris, foi na Notre Dame. Né? Mas eu fico triste, eu fico pensando, os franceses, apesar de ser um povo meio chatinho, meio metidinho, mas você, poxa vida, você agora, inclusive, não é mais assim, dentro de igreja, isso... Não, é preocupante, a gente comentou, acho aqui na semana passada, retrasada, decapitaram um professor porque ele mostrou uma charge. Agora é isso, aí também tem uma série de outros movimentos que não gerou assim um ato, mas prenderam gente com faca na mão, outro com pistola falando de Alá. Quer dizer, tá uma situação e parece que tá na França concentrado isso, tem toda uma questão de imigração lá, mas eu não sei, é triste. É o símbolo. A França é o símbolo da democracia, da liberdade. Sim, legalité. Legalité, fraternité. Mas está faltando fraternité para essa turma, né? Está faltando fraternité. Não, fraternité, né? E eles querem acabar com a nossa liberdade. Né? E isso também iria afetar a egalité. Então, exatamente. É uma porcaria, porque realmente isso só vai piorar a situação para os imigrantes, que o cara era um imigrante, se eu não me engano, tunisiano, que veio através da Itália, entrou pela Itália, ficou em quarentena, esperado para fazer essa zerda início. Quer dizer, realmente eu acho que a situação de imigrante na Europa vai ficar de mal a pior. Não, é um problema a ser tratado, enfim, não pode ser tratado como
com xenofobia e com atos extremos e radicais, esse tipo de coisa, mas tem que ser tratado de alguma maneira, que eu também não sei qual é nesse momento, é uma coisa extremamente complexa e ampla, mas dizer que não é nada e que venham todos também é complicado. Tem que se achar um meio termo em que se preserve a liberdade, a humanidade, né, mas também a segurança e o funcionamento das coisas. E tá perigoso de falar até Alain Delon em Paris, viu? Porque se você falar Alain Delon devagar, vai ficar lá, pá, já. É verdade. Pelo menos uma burdoada você já levou, porque Exato. O medo tá grande, né? A Amy Barrett foi confirmada, né? O que foi escandaloso. Não por ela. Escandaloso porque não rolou, foi 2 pesos e 2 medidas, né? Porque vale lembrar que na época do Obama, com muito mais tempo, o Senado não aprovou a indicação dele, porque as eleições estariam ali no horizonte. Agora, menos de uma semana, eles aprovam. É complicado, é uma mulher extremamente conservadora e tal. Eu arrepio de pensar numa coisa dessas. Ah, não sei, não. Mas... O poder. Chega lá. Muda tudo, exatamente. É o que eu já falei, o Cássio Nunes, a mesma coisa. Não é Chega capaz lá. de chegar alguma decisão para o Trump, ela vai votar contra o Trump. Com certeza. E outra coisa, demora. Eu estava lendo ontem, até ela demora para ela começar a fazer sentido ali. Ela está meio que no fim da fila, entendeu? Ela é a mais nova, é novata em todos os aspectos, né? Tanto de idade quanto de chegar lá. Então, assim, uma coisa que ela tem que levar o lanche, ela se responsabiliza pelo lanche dos outros juízes, ela tem que abrir a porta, tem todo um cerimonial de novato. Então, até de fato ela ter uma coisa na mão que ela possa fazer a diferença, e vai levar um tempo aí, vamos ver. E também depende dos próximos, né? Os próximos substituições, né? Sim. Mas ela vai ficar ali umas décadas, né? Pelo menos. Ela é jovem. Porque lá não tem essa compulsividade. Não é aposentadoria, né? A aposentadoria compulsória que tem aqui aos 75, lá você fica até onde a saúde deixar. São os pais da nação, né? Os avós, né? Bom, e mais de 70 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos. Essa eleição é uma loucura. Enlouquecida do mundo, né? Não, e no fim é aquilo, nada, por mais que o cara esteja com uma vantagem incrível, né? O Biden, a esperança tá comendo solta, pode ser que deu um chabu e não vença. Então, às vezes, quem leva não vence, quem vence não leva, quem tem mais voto não ganha. E isso aconteceu recentemente. A Hillary teve mais voto do que o Trump. Mas Sim, só que agora a diferença é bem maior, né? Não, sem dúvida. As projeções indicam que a distância dele é confortável. Mas conhecendo a confusão que é, você põe sua mão no fogo? Não. Vai ser bandeira americana para tudo quanto é lado, você vai ver. Aquela coisa, vem fazer discurso, aquele monte de bandeira, cada vez mais bandeiras, até que quem tiver mais bandeira fica, né? Agora, só que eu tenho aquilo que eu te falei, né? Se houver uma decisão, porque o Trump é imprevisível, né? Então, se houver uma decisão... minimamente... Não, digo assim, se for necessária uma decisão da Suprema Corte, você vai ver que essa Barrett vai votar contra o Trump. Ah, sim. Foi quase minha mão no fogo, porque o pessoal, depois que consegue, bicho, você não depende mais. Exato, você fala, eu vou garantir vou passar o pano que eu sou idôneo aqui, que eu não sou... Exatamente. Exato, Esperta ela se fizer isso, que bom. E só o último comentário, porque você comentou que a CNN é trumpista, né? Pode ser que até que a CNN não, desculpa, a Fox. Perdão, a Fox. Tá, porque eu ia comentar justamente que eu assisto na CNN Internacional os debates, né? Não, a CNN, pelo contrário, é super democrática. No Brasil é que ela é duvidosa. Aqui é só como é que chama? O franchising, né? Mas então é isso, a Fox, aí tá certo. Não, a Fox é até de badalo. Muito bem. Então, gente, obrigado por ficarem até aqui nesse Valeu. Que é para provocar. Volto novamente a convidar vocês a olharem os outros programas, as outras playlists do Vida Revista. E lembrando que esse programa vai ao ar nas sextas-feiras por volta das 19 horas, às vezes até antes, se a gente completa a gravação, sai tudo mais fácil, tá? Mas sempre por volta das 9 horas e às sextas-feiras, e a gente conta com vocês na próxima vez.
Até lá. Valeu, pessoal. Valeu, Sérgio. Até semana que vem.